Vamos usar o livro de matemática das páginas 105, 106 e 107. Nós vamos trabalhar o cálculo mental da adição. O que é o cálculo mental? É quando nós nos esforçamos para realizar o cálculo utilizando só as estratégias da nossa mente, utilizando somente a mente para fazer o cálculo sem precisar fazer uso do papel, uso do rascunho para armar a continha. Veja nesse gráfico a venda de livros na livraria do pai de Juliana, mês a mês, de janeiro a abril. Ela resolveu calcular a venda juntando os meses, janeiro e fevereiro. Então, ela foi lá no gráfico e ela viu que em janeiro foram vendidos 400 livros. Em fevereiro, ela viu lá no gráfico que foram vendidos 500 livros. Então, 400 mais 500, ela chegou ao valor de 900. Por quê? 4 centenas mais 5 centenas igual a 9 centenas. Então, ela transformou 400 em 4 centenas ou 500 em 5 centenas. Então, ela somente somou 4 mais 5, que deu 9 centenas. Depois, ela fez fevereiro e março. Então, fevereiro, 500 livros foram vendidos. E março, 600 livros foram vendidos. Tudo isso ela está olhando aqui no gráfico. Então, ela somou. 500 são 5 centenas, 600 são 6 centenas. 5 mais 6, 11. 11 centenas. Igual a 1.100. 11 centenas, sendo que cada centena vale 100. Então, eu troco aqui, ó, 10 centenas por uma unidade de milhar, que é essa daqui, e ainda me sobra uma centena, uma unidade de milhar e uma centena, 1.100. Calcule a venda juntando mais alguns meses. Então, vocês vão calcular março e abril e vão calcular juntos aí o mês de janeiro, fevereiro e março. E de janeiro a abril, ou seja, janeiro, fevereiro, março e abril, os 4 meses. Em qual mês a livraria vendeu mais livros? Você vai olhar aqui no gráfico. E menos livros? Também você vai olhar aqui no gráfico para responder. Faça do seu jeito. Complete e depois veja como os colegas fizeram. Nesse caso, não poderemos ver como os colegas fizeram, mas depois a gente compartilha as respostas. O cálculo deve ser feito mentalmente, ou seja, você não deve armar as continhas. Então, você vai tentar calcular somente com o cálculo mental. No quarto ano da escola de Pedro, há 158 meninos e 200 meninas. Quantos alunos são? Então, você vai tentar fazer esse cálculo usando a estratégia que você achar melhor, com o cálculo mental. Kleber tinha 8.000 e recebeu 3.000. Agora, quantos que ele tem? Quantos reais? Aí, você vai fazer também a conta C, D, E, F, G e H, utilizando somente o cálculo mental. Thiago e Jairo compraram esse tablet e esse videogame. Então, o tablet custa R$ 369 e o videogame R$ 579. Veja como eles calcularam o preço. Então, o Thiago somou primeiro o tablet, 369, depois o videogame, 579. Você vai resolver essa continha. O Jairo, ele fez ao contrário. Primeiro ele somou o videogame, depois ele somou o tablet. Vocês vão resolver as duas continhas, porém vocês vão perceber o quê? Que elas vão dar o mesmo resultado. Então, eu tenho duas parcelas em cada adição, porém, são os mesmos números de cada parcela, só foi alterada a ordem da parcela. Um colocou um número primeiro, o outro colocou esse número depois. Só que a ordem em que eu coloco as parcelas na adição, se eu coloco o primeiro, se eu coloco o segundo,
não vai mudar o meu resultado. O resultado é o mesmo. Porque se eu comprar um tablet e um videogame, não importa o que eu somar primeiro, eu vou gastar a mesma coisa do que se eu colocar primeiro o videogame e depois o tablet. O valor que eu vou gastar é o mesmo, não importa a ordem que eu vá somar os produtos. Então, agora você vai fazer essas adições para ver se confirma o que a gente viu aqui. Se eu juntar 3 mais 4, quanto que eu vou ter? E 4 mais 3, se eu inverter a ordem, eu vou ter o mesmo resultado? Você vai fazer isso também com a continha B e com a continha C. E vai verificar se invertendo a ordem, eu permaneço com o mesmo resultado. De acordo com o que você observou nas adições, responda: o que acontece na adição quando trocamos a ordem das parcelas? Isso aqui eu já respondi. Mesmo que a gente troque a ordem das parcelas, o resultado permanece o mesmo. Nós não temos mudança no resultado. Agora, a gente vai fazer adições com zero. 6 mais 0, 0 mais 37, 45 mais 0. O que acontece na adição quando uma das parcelas é zero? Qualquer número adicionado a zero é como se a gente ganhasse nada. Eu tenho 6, eu ganho zero, ou seja, eu ganho nada. 6 mais nada que eu ganhei. Eu permaneço com os 6 que eu já tinha. Se eu não tenho nada e ganho 37, eu fico com os 37 que eu ganhei, porque eu não tinha nada. Então, o que acontece na adição quando uma das parcelas é zero? Então, quando uma das parcelas é zero, eu não acrescento nada e eu permaneço com o número da outra parcela. Então, se a primeira parcela é 6 e a segunda é zero, o meu resultado vai dar 6, porque eu acrescentei nada aos 6. Agora, se a primeira parcela é zero e a segunda parcela é, no caso aqui, o 37, eu permaneço com o 37, porque me foi acrescentado zero. Então, toda vez que eu acrescento zero em uma das parcelas, o meu resultado é sempre a outra parcela, porque me foi acrescentado zero. Agora, nós vamos trabalhar com adições com mais de duas parcelas. Nós vamos trabalhar com adições aqui de 3 e 4 parcelas. E a gente vai ver que a forma que a gente resolve essas adições não muda o resultado. Vamos ver? Theo e Cleo estavam jogando dardos, então eles fizeram a pontuação aqui. Veja como cada um calculou os pontos nessa jogada. Então, ó, o Theo, 50 mais 30 mais 10. Note que a continha é a mesma para o Theo, para o Cleo e você. O Theo resolveu juntar o 50 mais o 30, que deu 80. Depois ele só juntou mais 10, que deu 90. Já a Cleo, ela manteve os 50 e primeiro ela resolveu juntar o 30 mais 10, que deu 40. Em seguida, ela juntou 50 mais 40, que também deu 90. Então, agora você vai resolver 50 mais 10. 50 mais 10, você vai pôr o resultado aqui. E vai permanecer o 30 aqui. Que resultado você chegou aqui? Qual foi a soma nas três maneiras de efetuar a adição? Qual foi o resultado aqui, aqui e aqui? Qual foi esse resultado? Lembra que soma é o resultado da adição. Então, que resultado você encontrou nas três formas de calcular? Você vai responder aqui na letra B. Vamos verificar se o que aconteceu na atividade anterior também acontecerá nos casos abaixo? Então, olha só. A gente viu que, mesmo associando os números de forma diferente na hora de resolver a adição, a gente permanece com o mesmo resultado. Então, aqui, nós temos a mesma continha com três formas diferentes de associar esses números. Então, olha só. Inicialmente, as adições indicadas com ou sem parênteses e registre. Então, vamos lá. No 12 mais 5. Primeiro, você vai resolver
12 mais 5 e o resultado mais 3. Vai colocar aqui. Agora você vai fazer 5 mais 3, que é o que está aqui, ó, selecionado. 5 mais 3 e o resultado mais 12. E agora você vai fazer tudo junto. 12 mais 5 mais 3. Vai somando no dedo aí no cálculo mental. E veja quais são os resultados. Aqui você vai fazer 300 mais, só que primeiro você vai resolver o que está dentro do parênteses, que é o 30 mais 40. Então, primeiro resolve 30 mais 40, depois soma a 300. E no segundo caso, você vai somar 300 mais 20 e depois somar o 40. Note que vocês estão fazendo a mesma continha, só que em etapas diferentes, associando números diferentes na hora de resolver a adição. Agora responda, ao agrupar as parcelas de modo diferente, o resultado foi sempre o mesmo? Então, é só a gente observar aqui, ó. Quando a gente associa de formas diferentes, nós temos o mesmo resultado? Sim. Na adição com mais de duas parcelas, posso agrupar as parcelas do modo que eu achar melhor, pois o resultado sempre será o mesmo. Veja o que eu fiz nos exemplos abaixo. Então, ficou mais fácil para ela resolver o 3 mais 17 e depois juntar o 45. 45 mais 20, que é o resultado de 3 mais 17, que deu 65. Agora aqui, ela resolveu primeiro 550 mais 50, para depois juntar o 1.237. Na terceira conta, ela resolveu 995 mais 5, para depois juntar o 734, que deu 1.734. 995 mais 5 deu 1.000, depois ela juntou 734. Aqui está pedindo para vocês agruparem da forma que vocês quiserem e calcular a soma mentalmente. Então, ó, eu já fiz as associações aqui para vocês, para facilitar. Então, primeiro vocês vão resolver aquilo que está associado com a flechinha e depois somar o restante. Então, nesse exemplo, você vai somar primeiro 24 mais 6, depois mais 58. No segundo exemplo, você vai juntar o 3.996 mais 4, depois o mais 580. 95 mais 5, depois o 38. E assim por diante, sempre somando aquilo que está associado primeiro. Por hoje é só, até o próximo vídeo.